Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Ano de 2022 chegando ao fim, cheio de acontecimentos importantes. Sobre isso que vamos falar no programa de hoje, as lições de 2022 e as perspectivas para o próximo ano. Lembrando que esse debate, outros programas, você pode assistir no canal do Século Diário no YouTube, nos siga, ative o sininho para receber as atualizações, ou pode ouvir também em podcast em plataformas como Spotify, Google Podcasts. Segue lá também, Século Diário. Eu sou o Vitor Taveira, estou aqui na companhia da minha colega Elaine Dalgobo, jornalista do Século Diário, e André Carvalho, analista político, quase nosso sócio já aqui, né? Já Quase, esteve por quase. aqui, quem já acompanha já acompanhou ele por aqui também, comentando. Então, como é que tá para vocês? Bem-vindos aí também. Para começar, deixar um desafio para vocês de resumir 2022 em uma palavra. Turbulência. Esperança. A minha eu acho que seria alívio. Ou talvez alívio não, né? Talvez seja mais. Você tá falando no Porque o final. alívio é exatamente o que eu ia te falar. São 12 meses, o alívio vem só nos últimos dois, né? No dia 30 ali, então é mais um. Tensão, talvez, né? De certa forma, as três Ansiedade. palavras estão relacionadas, né? Momento de Exato. turbulência, mas que trouxe fatos que nos deram esperança e o alívio. Então, tudo certo. É, isso aí. Não tem como não falar, né, de política. Né, pensar 2022. Muitos falam a eleição de nossas vidas, né, mais importante de nossas vidas, vinha se falando, né, uma eleição fundamental aí na história, né, dessa retomada democrática do Brasil. Nunca tinha ficado tão, né, tenso, tão ameaçada a democracia. E vamos trazer aqui também para o Estado, né, tivemos uma eleição primeiro, segundo turno depois de muitos anos, né? E o ano, na verdade, começou, eu estava dando uma olhada aí, né, nas notícias né, do Século Diário, do noticiário, começou depois de um tempo de suspensa, né, no final do ano passado, o senador Fabiano Contarato declarou que estava saindo da rede, e aí ficou um tempo aí em suspenso para onde ele ia, até que ele foi para o PT, e em janeiro foi a filiação oficial dele, e aí criou-se a expectativa, que foi também outra mini novela ali no começo do ano, de que ele fosse o candidato do PT ao governo do Estado, como uma candidatura à esquerda do Renato Casagrande, né, atual governador do PSB. Isso acabou não acontecendo, né? Houve diálogos a nível nacional, a militância petista querendo o Contarato, né, como governador, e os acordos nacionais, enfim, na articulação ali de São Paulo, retirada do Márcio França, que era do PSB, em prol do Haddad e do PT, e acabou que foi brecado. Mas eu queria começar falando um pouco disso, né? Porque é um resultado de 2022, mas que repercute para frente, né? Essa candidatura do Contarato mudou. Quando ele retira a candidatura, ele estava em segundo lugar, empatado com o Manato, apenas atrás do Casagrande, ou seja, uma candidatura que mostrou-se competitiva, sendo que o PT já, né, vinha de uma série de eleições sem candidato realmente forte, competitivo a nível estadual. Então, queria comentar um pouco, se o André quiser começar, o impacto, né, e o efeito dessa filiação do Contarato. Vitor, a situação, o ano de 2022 tem que lembrar que ele começa com a crise da pandemia ainda, né, instalada, né? Estava resolvido, isso atrasou também os calendários e comprimiu aí, principalmente os preparativos para as eleições. Teve a própria filiação do Contarato, foi um evento fechado, né, para poucos dirigentes do partido, né, uso de máscara e tudo mais. Então, acho que isso é importante também dizer que a construção política das eleições de 2022, ela já começa muito pela internet por conta das limitações sanitárias, né, impostas pela pandemia do coronavírus. A filiação do Contarato, do senador Fabiano Contarato ao PT, ela criou uma boa expectativa, né, no eleitorado de esquerda, de centro-esquerda capixaba, porque o Contarato vinha desenvolvendo um mandato muito positivo, né? Uma capacidade de debater constitucionalidade no Congresso Nacional,
a capacidade de fiscalização, a capacidade de produzir boas leis, né? O piso da enfermagem é uma delas, acho que a Elaine depois vai, né, falar um pouco sobre isso, que cobriu bastante essa matéria. Então ele foi um senador que teve destaque no Prêmio Congresso em Foco, ganhou vários prêmios, né? Por funções de trabalho, busquei no ano passado o mandato do Contarato para uma agenda e falaram que estava difícil, porque estava recebendo muitos convites, inclusive convites nacionais e internacionais, por conta do seu desempenho. Então, e essa aproximação com o PT acontece ao longo desse mandato, né? Assim, acho que na própria disputa ali do Legislativo, exatamente. ele vai... A gente tinha, né, um senador que foi eleito na cédula dos militares, né? Ele era um delegado, então isso gerou uma expectativa dentro do eleitorado que estava condicionado, estava buscando, né, o voto no capitão, voto em militares, né? Acabou que ele passa por isso aí. Inclusive o segundo senador eleito também não por ofício, mas desempenha atividades empresariais na área, né, de segurança, armamentista, que é o Marcos Duval. Então, assim, esse foi o caráter, né, dos senadores eleitos, que logo nas primeiras ações do mandato do Contarato, ele vai ser questionado pelo próprio eleitorado que o ajudou a eleger no Espírito Santo, né? Falando que ele traiu porque ele virou um senador de esquerda. Então isso teve a conjuntura, ela foi muito à extrema direita e, né, o Fabiano Contarato é a pessoa que domina a legislação brasileira, a Constituição, e defendeu isso republicanamente, democraticamente, e nesse período se reaproxima do PT. A candidatura dele gerou uma expectativa dos movimentos sociais, né, de ter, por um período aí de 20 anos, poder ter uma candidatura com pujança, uma candidatura com capacidade de unificar os partidos de esquerda e de centro-esquerda, né, no Espírito Santo, uma candidatura com capacidade de levar demandas do movimento social para a pauta política, principalmente a questão da diversidade, e aí não só resumindo a questão do movimento, as pautas do movimento LGBT, mas a diversidade como um todo, né, da mulher na política, contra a violência política de gênero, né, a afirmação da negritude, a defesa da lei de cotas, né? Foi um senador que conseguiu criar essa expectativa, e a expectativa dos movimentos sociais era que essa candidatura pudesse levar as pautas que estão de fora da agenda política do governo do Estado desde 2022, né, nesse ciclo de revezamento Paulo Artung e Casagrande. Agora, é interessante que, além, né, da derrubada da candidatura ali do Contarato, também ao Senado o PT faz essa movimentação, coloca dois nomes, né, era Célia Tavares e o Reinaldo Centro Ducati, né, ex-reitor da UFS, também acaba naufragando, e Rose de Freitas é a candidata do grupo de Casagrande, numa disputa que teve ali, né, da Vitória se colocava. O Senado, na verdade, teve até mais, né? Por exemplo, no governo do Estado, o Rigoni recuou, foi para deputado federal, não se elegeu. O Eric recuou e foi para o Senado, e aí você deu um bafafá, né? Porque o Sérgio Meneghelli era o candidato republicano ao Senado. Ele vai para a Assembleia Legislativa, ele é bem rebaixado, sai com a maior votação disparada, uma votação recorde, né? Mas teve várias mudanças nesse cenário, né? E aí... falando também com a Elaine aqui, a gente acompanhou todo esse processo, né, Primeiro eu queria falar que as pré-candidaturas, que foi uma novidade desse ano, né, elas anteciparam, de alguma maneira, não sei se anteciparam, que é sempre, né, ano eleitoral é sempre assim, mas assim, com os candidatos começaram a se colocar já nesse período, a campanha foi mais curta, mas a pré-candidatura foi longa, então o ano já começou com essa movimentação eleitoral, principalmente quem já tinha estrutura, né, e aí... A gente vê analisando, a gente analisou muitos planos de governo, na cultura, no meio ambiente, nos direitos humanos, e eu acredito que houve muita dificuldade mesmo, assim, de que essas reivindicações populares fossem encorpadas, né, nessas candidaturas majoritárias, especialmente falando do governo, que é onde apresenta os planos de governo. O nível dos debates também
não colocou essas questões, né? Então eu queria que como é que você analisa assim como é que foi esse cenário de preparação, sendo que, né, a esquerda saiu bastante debilitada, né? A candidatura do Gilbertinho, do pessoal no Senado, a candidatura do capitão Vinícius Souza pelo PSTU ao governo, candidaturas minoritárias, né, com uma votação pouco expressiva, não conseguiram de fato disputar, né, a maioria do eleitorado. E aí ficamos nessa situação. Você recorda aí essa questão dos planos de governo, né? A gente fez várias matérias com diversos segmentos, né? Perguntando, assim, a avaliação desses segmentos, o que achavam dos planos de governo, né? Por exemplo, o Movimento Negro foi um que, por exemplo, eu entrevistei, eu questionei, e para o Movimento Negro, praticamente nenhum dos candidatos tinha proposta que contemplasse as reivindicações, inclusive reivindicações históricas do movimento, né? E acabou que, aí já pulando já para o segundo turno, né? Que a gente não estava esperando esse segundo turno Manato, Casa Grande. Então, mesmo diante de toda a falta de diálogo do governo Casa Grande com os movimentos sociais, né? Que inclusive o governo Casa Grande recebeu o movimento negro pela primeira vez em 8 anos, aí contando o primeiro mandato, né? Foi em abril deste ano, né, diante da morte do jovem lá em São Pedro, assassinado pela polícia, né? Mesmo diante de toda essa falta de diálogo, o movimento negro, assim como todos os movimentos, apoiaram Casa Grande no segundo turno, sabendo que um bolsonarista no governo do estado seria algo bem mais complicado, né? E um dos compromissos assumidos por Casa Grande, inclusive, foi com a pauta do movimento negro, assumiu um termo de compromisso. Aí foi com o movimento negro, teve também os profissionais de educação. Os próprios movimentos camponeses. Todos isso foram muitos relatos, né? Eu acho, a gente entrevistando as pessoas sentia muito essa coisa dos movimentos, sentiram o próprio MAB, enfim, os atingidos por barragem, os próprios sindicatos. Sentiram que a marca desses 4 anos foi um pouco diálogo, em alguns casos nenhum diálogo, do governo estadual com esses movimentos. E aí, no segundo turno, há essa série de cartas compromissos. Acho até diante dessa falta assim, de propostas que contemplassem alguns grupos, como a gente mencionou aqui, né? No segundo turno houve toda essa mobilização. Olha, nós estamos com você, Casa Grande, nós sabemos que um bolsonarismo no Estado não pode avançar, mas queremos também uma contrapartida, né? O Movimento Negro, por exemplo, nesse momento está questionando, por exemplo, a ausência de negros nas secretarias. Até o momento, a Casa Grande anunciou a manutenção de alguns secretários, a entrada de alguns novos, como o próprio vice, Ricardo Ferraz, e não tem ainda nomes negros contemplados, né? Isso era um dos compromissos assumidos, né? E a própria criação da Secretaria de Igualdade Racial, né? Até o momento não houve anúncio dessa iniciativa. E o movimento questiona, assim, mesmo que se houver, né, a questão da negritude não pode ser contemplada só nessa secretaria, porque há negros que têm competência, têm condições de assumir outras áreas também, né? Exatamente. E fica claro, acho que a grande força aí dessa nova, né, esse rearranjo do Casa Grande, ao contrário do plano federal, onde você tem um governo de oposição assumindo uma reformulação total, né, a equipe de transição, todo esse processo que você tem uma continuidade e uma sinalização. Tem alguns cargos aí que o Casa Grande, inclusive, trocou secretários de secretarias, manteve alguém ou manteve alguém que já estava na estrutura, né? E quem aparece como grande personagem que ganha força política é justamente Ricardo Ferraz, né? O vice-governador, que é uma sinalização à direita do Casa Grande, né? E não à esquerda, né? Que vem de antes, vem dos pactos antes das eleições, né? E ele vem, aparentemente, já, né, como secretário, como vice-governador, com uma força política, uma pessoa muito articulada, né, no meio empresarial. Então, assim, eu acho que é um dos grandes nomes, né, que apontam aí para esse governo. Então, retomar lá um pouquinho, que assim, em maio de 2022, pesquisa IPEC apontou o Contarato empatado com o Manato em 12%. Casa Grande tinha, nessa mesma pesquisa, ele teve 44% dos votos. E termina o primeiro turno com 49,86%.
né? Ou seja, de maio a outubro, o Casagrande cresceu 5 pontos percentuais. 5,86, né? Essa votação do Contarato, ela diluiu, né? Mas, que pese que, né, ela foi transferida, né, ao Casagrande, porém, assim, qual era o papel, né? Bom, retomando a pergunta, assim, eu acho que a pré-candidatura do PT na figura do senador Fabiano Contarato, ela aguçou os movimentos sociais na elaboração das suas demandas, né? E isso deu peso decisivo no segundo turno, né? Esse setor que queria a candidatura do Casagrande, a do Contarato, perdão, ela não se engajou como deveria se engajar numa candidatura, como se engajaria numa candidatura de esquerda. Por quê? O Casagrande tinha uma estratégia no primeiro turno, né? O Casagrande fez uma eleição muito difícil também, por quê? Porque é um terreno eleitoral pautado pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, pelo seitas religiosas, de líderes religiosos ultra-radicais, né, que desrespeitam, né, as liturgias de todas as religiões, inclusive. Isso foi gerar no segundo turno, né? O Casagrande queria o voto desse eleitor bolsonarista, o eleitor de Bolsonaro, queria o voto do eleitor do Lula, estava na... Então ele conseguiu navegar, né? E a eleição foi marcada pela polarização. E o que faltou para o Casagrande ganhar no primeiro turno, que é aí menos de 0,5%, né? Um pouquinho aí, vamos chegar a 1% aí, faltou por quê? Porque não radicalizou a campanha e não foi capaz de trazer os segmentos sociais a qual ele teve que sentar no segundo turno. Então, no segundo turno, abre uma rodada, né, da campanha do Casagrande com o quê? Com a agenda dos movimentos sociais. Que a galera vai pra rua. E aí também. ele vai assumir compromissos e esse segmento emplaca na campanha, construindo uma campanha paralela, porque o Casagrande continua no discurso de campanha, mantendo a linha do primeiro turno, e a inflexão que ele teve foi o quê? Foi na polarização. Ele precisou, no segundo turno, mesmo sem nacionalizar o debate, mas trouxe elementos, né? Taxou o Manato de terraplanista, taxou o Manato de não apostar nas vacinas, né? Inclusive, a última fala no Manato no debate foi desastrosa em relação... Sem nunca citar o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro... Exatamente. Venceu no Espírito Santo. Mas a radicalização do Casagrande no segundo turno, aliado à força que o movimento sindical, que o movimento popular do campo e da cidade se engajou, porque já estava engajado para ter a vitória do Lula no segundo turno, foi o elemento que deu, né, essa vantagem aí, consegue tirar uma vantagem que o Manato vinha encostando. Agora a pergunta que fica é: Casagrande vai cumprir os acordos feitos no segundo turno da eleição? Exatamente. Isso é, assim, todas das conversas de bar, das reuniões dos movimentos, dos partidos de esquerda e centro-esquerda, isso tem sido uma questão, né? Aí já entrando em perspectiva, né, para o próximo ano, acho que, assim, o movimento social, as suas políticas de esquerda e centro-esquerda, elas não podem esperar que o Casagrande cumpra por ele esses acordos. Por quê? O Vitor citou muito bem aqui. O Ricardo Ferraz, como vice-governador, ele já assumiu o papel de protagonismo na condução da máquina pública com as principais secretarias aí em torno do seu guarda-chuva, né? Você tem do outro lado o peso econômico do Espírito Santo em ação, do setor de exportação, do setor da indústria, né? Da indústria primária. Então você tem uma pressão econômica de um lado, você tem um político conservador, que é o Ferraço, operando a máquina de governo, então isso vai tirar o espaço dos movimentos sociais. Então, assim, e o outro aspecto é o quê? Pela primeira vez, a esquerda, o campo da esquerda e dos movimentos sociais participam da coalizão declaradamente que ganha as eleições. Uma eleição contra uma coalizão que é contraditória, como a nacional,
é um governo que vai enfrentar disputas internas, né, por contemplação das forças políticas, para contemplar e compor uma maioria na Assembleia, mas principalmente, né, o Casagrande é o seu último mandato como governador nessa quadratura. Então, assim, a pergunta é se ele vai, ao longo dos 4 anos, assumir os compromissos deles e entregar respostas, né, entregar mais política, por exemplo, para enfrentar e reduzir o feminicídio, a violência política contra a mulher, né, para enfrentar e reduzir o extermínio da juventude negra, que não se resolve só com programas policiais, é preciso investimento social, né, há um déficit de políticas sociais no Estado, há uma concentração de renda significativa no Espírito Santo que precisa ser enfrentada, né? Mas é isso. Tem uma pedra no caminho, que é Ferraço, que está com a máquina do governo, tá largo dentro da máquina do governo e já deu toda a sinalização que o Ferraço, a partir desse espaço na máquina pública, ele já vai se constituir para ser o candidato da sucessão. Sim, e aí inclusive, ele tem uma mágoa lá atrás, porque ele foi preterido na chapa de Paulo Artung, por um acordo nacional, que colocou Casagrande na vice, e agora ele justamente é o vice do Casagrande e o postulante à sucessão. Ou seja, a esquerda dificilmente ela vai seguir na sucessão com Ferraço. Exato. Não sei se ela fica nem até o final do governo. E né? seguir com o Casagrande, não sabe ainda também o que o Casagrande vai fazer, né? Se ele vai renunciar, mas são cenas ainda... Ou se ele vai apoiar alguém, ou se ele vai fazer o Paulo Artung ali ficar em cima. Agora, o fundamental é isso. Um movimento social que reuniu com o Casagrande, que botou uma pauta para sua equipe de campanha, que teve compromissos assinados, como o compromisso do Banesp Público, da Cesam Público, compromisso de valorização dos servidores públicos, da recomposição e valorização, né, desse segmento, será na luta. Né? Então, o movimento social não pode baixar a guarda, é preciso rearticular as lutas campo-cidade. Preciso lembrar que também a gente vai ter uma bancada, né, com mais representação de esquerda, tanto na bancada estadual, na Assembleia, quanto na bancada federal. Então, é preciso ter capacidade de articulação para quê? Para ser... Né, para que esse peso que teve no segundo turno, que foi decisivo para a derrota do Manato, porque se o voto vem casado, Bolsonaro e Manato, Manato estava eleito, e ele só teve essa votação expressiva por conta dessa casadinha. Né? Então, assim, fica aí como perspectiva muita mobilização logo no início do governo, para que, na composição mesmo, o governador está sentando pouco para os movimentos sociais, né? Essa é uma queixa que não pode deixar de passar batida. Já está dando indícios de que esses compromissos assumidos têm que ser colocados em prática realmente com muita mobilização dos movimentos. Né? Hoje mesmo, os professores lá da Escola Primo Bit em Aracruz divulgaram aquela carta que falaram assim, de maneira muito forte que se sentiram diminuídos como seres humanos, porque até o momento, sim, houve tem um apoio psicológico, mas existem tantas outras demandas que eles necessitam, que eles elencam naquela carta, que já mostra que, assim, cadê o diálogo que ele prometeu, vamos dizer assim, com os profissionais de educação, já não está tendo nesse caso, que é um caso assombroso, pavoroso. Que é o caso, né, do atentado, né, que aconteceu do adolescente em novembro. Que dia 25 de novembro entrou em 2 escolas, disparou, matou 4 atentado pessoas. De cunho fascista, né? De cunho fascista, né? Então, para mim, atentado qualquer. Até mesmo quando foi criado o Fórum Antifascista por conta disso, né? E o Fórum se reuniu com o Vitor De Angelo, secretário de Educação, mas queria a presença do Casagrande. Não houve a presença do Casagrande. Ele tem se blindado muito, né? Nas questões de direitos humanos, é a Nara Borgo, a secretária de Direitos Humanos, que vai fazer esse diálogo, mas assim, na hora de chegar lá, de falar direto com o governador, as coisas... Quando ocorreu também, acho que em setembro, aquela denúncia de violência policial no território do bem, que estava entrando nas casas sem mandado, com as viaturas em alta velocidade nas ruas, quase atropelando as pessoas, houve a reunião com o secretário Álvaro Duboc, e ele falou que depois das eleições, né, o Casagrande sentaria com a comunidade. Novamente, a comunidade cobrou e até agora nada. Assim. Então, essa indício de que o diálogo com o governo vai ser com muita luta, com muita mobilização, já está aí, já está dado. Sabe?
Aí só para, né, tem uma questão também do cenário, né? Quer dizer, na Câmara a gente teve uma renovação de 50%, 5 dos 10, né, permanecem no cargo. E na Assembleia mais de 50, foram 14 reeleitos dos 30, né? Principalmente na Assembleia, quer dizer, o PSB, Partido de Casa Grande, elege um, né? Houve uma debandada, né, de alguns que estavam, o Thiago Hoffmann, né, que era secretário do Casagrande, porque muitos do PSB acabam migrando ou se candidatam a federal, enfim. Mas assim, você vê uma base enfraquecida, vários nomes novos, né? Ele vai ter que recompor essa articulação, porque ele fez uma articulação muito boa, ele teve maioria ampla, né, com vários deputados, né, dali do campo dele, mas assim, agora você tem uma nova configuração e você tem, embora um ligeiro aumento da esquerda, né, de 1 para 3, digamos, mas você tem vários candidatos ali do Republicanos, do PL, candidatos novos, né, caras novas que são mais ligados à extrema-direita e que ainda não se sabe como é que vão se comportar ali, né? Outro evento, claro, né, foi a volta de Magno Malta ao Senado, né, eleito pelo povo capixaba, com uma diferença relativamente pequena, mas vencendo a Rosa de Freitas. E a vitória de Magno se dá antes das eleições, né? A retirada de Sérgio Meneghelli, né, que poderia dar candidatura possível, né, especulava-se até de Amaro Neto, enfim, o Magés que tinha se colocado. Uma série de candidaturas foram sendo esvaziadas pelos dois campos, na verdade, né? Pelo campo de Casagrande e pelo campo mais à direita ali, que foi neutralizando essas possíveis, que é uma eleição de um senador Vitor, só. só fazendo um pequeno reparo, o PSB elegeu 3 deputados. É o Pagung, Janete de Sá e o Thiago Hoffmann. Desculpa, perfeito. E saiu sozinho, né? E uma coisa que eu acho importante, que eu achei bem legal nessas eleições, foi a gente ter conseguido eleger a primeira deputada federal negra, né, a Jaque Rocha. A nossa bancada diminuiu, né? A Norma não foi eleita, a Soraya, a do PSC. A Norma Ayub, Soraya e a do PSC. As 3 de direita. Esqueci o nome. Mas assim, embora tenha diminuído, acho que a Jaque, né, como mulher negra, como uma mulher de esquerda, ela tem muito a contribuir com essas pautas até, do que as demais deputadas, obviamente. O primeiro mandato, mas é uma pessoa com ampla experiência, né, política, como presidente do PT e toda essa articulação realmente é uma novidade, né? A ver o Helder Salomão sai como deputado federal mais votado, isso acho que não podemos dizer que foi uma total surpresa, né? Porque o Helder né, muito, muito articulado, muito bom de urna ali, mas estar em primeiro foi, né, bastante simbólico e a própria questão da candidatura do Lula, né, enfim, que coloca o PT, né, em voga nessa disputa e tudo mais. Do Magno, é isso que eu ia falar um pouquinho dele. Ele dá ibope, dá audiência quando fala dele. Querido por uns, odiado por outros. Tem que tomar cuidado que ele processa, né? Que está, inclusive, com um pedido de impugnação, né, do PT. Fatos novos, né? Mas, assim, Magno Malta, ele mostrou, né, a sua força, sua capacidade de articulação. Acho que isso, independente das críticas que se façam ao conteúdo, da lógica política dele e das posturas ideológicas a qual ele segue, é preciso reconhecer essa capacidade de articulação, né? O Magno não se reelegeu na eleição passada, ficou de fora aí 4 anos do Senado, não conseguiu espaço, segundo as más línguas, né? Segundo os bastidores, disse porque na construção da pré-candidatura do Jair Bolsonaro, ele foi ao gabinete do Magno Malta e tomou um chá de cadeira. Né? E a Damares foi nomeada ministra, que era assessora dele, né? Exatamente, né? Então, assim, vai contemplado ali com a Damares, mas ele mesmo fica, né, de fora e passa 4 anos aí fora do cenário político, mas consegue se articular, mostrou que o voto evangélico ele tem um peso, né, relevante e
a onda Bolsonaro, né? Acho que a onda Bolsonaro, ela bateu forte aí, ela arrebentou, foi uma arrebentação forte que a gente teve que atravessar, assim como impulsionou a candidatura do Carlos Manato ao governo do Estado, impulsionou dando mais de 800 mil votos, né? 869 mil, se eu não me engano, né? Quase um quarto da população capixaba, né? Então, assim, é uma votação expressiva, 41% das eleições. E isso, né, na minha visão, existem uma escolha errada da reeleição da Rose. A Rose já não tinha mais fôlego político, vinha num mandato muito aquém, um mandato muito apagado, né, para a conjuntura política, para a grande massa, apesar da articulação dela diretamente com os prefeitos, de orçamento, emendas, etc., ela não conseguiu traduzir isso para mostrar que ela, de fato, na verdade, já há um cansaço da figura da Rose no cenário político. Não gerou novidade, não atraiu nada novo. E fez uma campanha de camarão, né? Foi escondendo a candidatura dela, no final disse que estava com a Tebet, né? E, sim, muito mal nas pesquisas, né? Apesar de ser uma candidatura importante, fez um debate, né, relevante aí, colaborou muito para a vitória de Lula no segundo turno, porém ela não tinha força, não tinha expressão no Estado, e a Rose não fez como o Helder Salomão. Helder Salomão, ele polarizou a eleição. Botou o nome do Lula na frente, atacou as posturas radicais bolsonaristas, mostrou o seu trabalho, né? Ele se engajou, foi um dos... Enquanto toda a bancada capixaba, a maioria da bancada capixaba votou contra os trabalhadores, ele votou a favor, né? Então, assim, um outro elemento que eu destaco aí é o que? O peso. Se a igreja teve peso por um lado, os trabalhadores e trabalhadoras tiveram peso Que é o por que outro. se falava muito, era uma eleição da polarização, né? Da polarização. Por exemplo, a derrota do Rigoni nesse sentido é emblemática, né? Um Exato. deputado de extremo centro, né? Ele sempre se preocupou em falar: nós não somos a favor de Bolsonaro, mas também as coisas que foram... Ele ficou bem em cima do muro e apesar de ter sido o segundo mais votado nas outras eleições, 2018, com uma surpresa, como jovem, primeiro, né, cego, inclusive, a ser deputado federal, ele termina, né, tendo uma votação até razoável, mas, enfim, não consegue nem sua coligação, né, quer dizer, entre outras questões também, né, da articulação política do União Brasil, o esvaziamento quando ele assume, né, enfim, ele assume o partido e muitos saem, né, que é a fusão do PL com o PSL, do PSL com o DEM, e, enfim... a polarização foi uma marca. Sobre o Magno, né? Acho que tem os novos fatos, né? Que pesam aí. Primeiro, assim, um absurdo, uma excrescência para um político, para um representante do povo que foi eleito democraticamente, convidar uma pessoa que foi presa, né? Por violar a democracia, por atentar verbalmente contra ministros do Supremo, né? Uma pessoa, o Daniel Silveira, ficou ali, resistiu, desrespeitou a decisão judicial, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a Constituição brasileira. Salvo pelo indulto do Bolsonaro. Né? Salvo pelo indulto do Bolsonaro, exatamente. Então, assim, nós vamos ter um picareta na coordenação do mandato do Magno Malta. Isso se ele for, né, se ele assumir, porque já há um processo, né, uma representação da coligação do partido do Lula e Alckmin para caçar o mandato do Magno Malta. Então, assim, tem problemas aí, inclusive agora apareceu uma outra contra o Bolsonaro, que é a prestação de conta lá de uma gráfica, em Brasília, não sei se vocês já viram isso aí, tem uma nota aí de 59 mil que não entrou na prestação de conta, então pode aí ter reversões, inclusive ainda ele não foi, não apareceu nessa leva aí da operação da Polícia Federal contra os atos antidemocráticos, mas daqui a pouco pode aparecer, com a quebra de sigilo,
né? Vão quebrar sigilo até do Google Fotos vai ser quebrado. Né? Então, assim, isso pode envolver outros atores da política capixaba e ele em especial. É isso que eu queria falar, né, desse pós-eleição, né, porque a gente tem o pós-eleição, o sumiço do Bolsonaro, na mesma noite do resultado, o início do bloqueio das estradas, aqui no Espírito Santo, te acompanhou um fato que foi a prisão do Chico Linhares, que é um militante do PT, né, que furou o bloqueio, enfim. Agora parece que ele, né, ficou um tempo preso, foi acusado, né, com uma prisão política e, enfim, depois ele foi liberado. Mas a gente tem uma série de denúncias muito fresco, né, foi essa semana, buscas e apreensões, né, na quinta-feira, que aí atinge Capitão Assunção e Carlos Von, né? Deputados estaduais, Assunção segundo mais votado, né? Para a reeleição, para a Assembleia Legislativa. 98 mil votos. Muito bem votado. E prisões, né? E aí foi bem emblemático porque pegou Alexandre Moraes, né? Pegou Armandinho Fontoura, vereador de Vitória e futuro presidente da Câmara a partir do ano que vem. Vamos ver se isso confirma que agora... Ex-futuro, né? Porque se a Câmara de Vitória aceitar esse rapaz como mas a Câmara de Vitória aceitou tanta coisa que... A Câmara de Vitória tolera muito. A gente teve até um fato do final do ano agora, que é a cassação do mandato do Gilvan da Federal por infidelidade partidária, mas isso não vai ter feito porque ele ainda está entrando com recurso, ele assume como deputado federal, segundo mais votado, no ano que vem, então ele praticamente deve né? Não vai ser muito afetado pela decisão. Mas, assim, foi preso um pastor, foi preso um jornalista e foi preso um empresário. Que são, quer dizer, praticamente os 4 elementos que conformam essa insurgência bolsonarista contra a democracia de não aceitar o resultado eleitoral. São mandatos políticos, são empresários, são religiosos, né? Digamos, dizer assim, fanáticos religiosos, né? Extremistas religiosos. E também essa rede de comunicação, né? Jornalistas e blogueiros, youtubers aí que estão por trás de todo esse movimento. E aí também queria falar de algumas fricções, né? O momento eleitoral também é de fricções. E uma delas começa, né, no município de Vitória, quando a capitã Stephanie, vice-prefeita, declara apoio ao Casagrande, sabendo-se que Lorenzo Pasolini, o prefeito de Vitória dos Republicanos, não apoiou publicamente, não se expôs muito, mas que ele é um desafeto de Casagrande e que ele, né, apoiou a candidatura de Manato. E isso vai agora, depois da eleição, em novembro, vai ficar mais explícito quando tem aquela uma briga, né? Violência explícita, né? Conta pra gente. Contra a capitã Stephanie, quando foi na ordem de serviço lá em Jardim Camburi, que ele literalmente tirou o microfone das mãos dela para ela não falar, assim. Mas ela achei bem legal isso, bem afrontosa, vamos dizer assim, ela fez um ao vivo nas redes sociais, falou o que ela queria ter dito quando o microfone foi tirado da mão dela, e depois ela foi para a inauguração lá do Parque da Gruta, né? E novamente tocou climão, no assunto, hein? Aquilo ali eu acho que foi o climão do ano ali da política. Tocou no assunto na frente dele, na frente de todo mundo, em público, na frente da comunidade. Das autoridades. E falou sobre a questão das licitações do carnaval, não foi isso? Teve essa... Falou, pois teve uma... Ainda botou denúncia. Então, assim, o clima entra quente e vai esquentar mais, porque, né, Capitão Stephanie foi candidato a deputado federal, não teve uma boa votação, não teve apoio do prefeito, obviamente. Já estava fraturado, embora não fosse muito visível, nos bastidores já se sabia, né? Mas, enfim. Sobre esse fato, assim, eu acho que a radicalização da política no país no último período, ela tem levado um déficit de institucionalidade, né? Eu acho que quem está em cargo eletivo tem que respeitar esse espaço. É normal, é da política, eu acho que as divergências, as disputas, mas precisa ter espaço e forma de tratamento correta, né? A capitã Stephanie foi eleita na chapa com o prefeito, eu acho que isso era um assunto para ser tratado entre os dois, né? Entre a equipe da administração, era para já ter um procedimento já em relação a isso, porque
as opções, né, de cada um não pode interferir no cargo que ela exerce. Né? Então, senão a gente está violando o Estado Democrático de Direito, que garante que qualquer indivíduo possa fazer a sua escolha democrática em quem votar ou apoiar. Né? Retomando o assunto aí do inquérito dos atos antidemocráticos, assim, no Espírito Santo foram 23 mandatos de busca e apreensão e 4 de prisão. Né? Ainda tem poucas informações aí sobre todos do resultado aí dessa ação, né? Então, em alguns dias aí, com a apuração, com a investigação, a gente vai ter mais notícias e novos nomes devem aparecer. Eu achei, inclusive, que foi pouco. Parabenizar. Mas o Espírito Santo foi um dos principais, assim, atingidos, né, pela medida. No Brasil foi uma operação nacional, mas o Espírito Santo, quer dizer, teve... Parabenizar a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que, assim, fez o pedido, né, ela colaborou aí, e o ministro Alexandre de Moraes atendeu esse pedido. Então, assim, é um pedido que parte aqui do Estado, né? Acho que isso é importante dizer, que ver que a estrutura de justiça do Espírito Santo ela está se movimentando no sentido desse enfrentamento. Acho que isso é importante, né, ter as instituições também em nível, né, subnacional, trabalhando nesse sentido de combater e inibir os atos antidemocráticos, né, e infraconstitucionais. 2 deputados, são uma vergonha para o nosso Estado. A gente tem 2 deputados que estão de tornozeleira eletrônica, né? Deputados que afirmam, né, o capitão Assunção, defensor do AI-5, está reclamando de censura, né? Mas ele não mediu as consequências na hora de infringir a Constituição, de incitar a população, de publicar fake news e não aceitar o resultado das eleições. Então, assim, você vê que é um parlamentar bancado com dinheiro público, acho que isso é fundamental dizer, bancado com dinheiro público para atacar as instituições democráticas. Isso não pode ser permitido, tem que ser cassado, né? Os partidos que estão envolvidos também nessa trama têm que ser cassado, tem que suspender o fundo partidário, suspender fundo eleitoral, porque é só assim que a gente consegue controlar, porque assim, os partidos dentro da democracia brasileira cumprem papel fundamental. É através do partido que você disputa a eleição, é através do partido que você compõe governo, é através dos partidos que você consegue levar para dentro da esfera pública as demandas da sociedade civil, né? E esses partidos são financiados, os deputados são bem pagos para trabalhar em prol da população e em prol do fortalecimento de uma democracia brasileira que já é frágil, porque ela é muito desigual, ela não dá oportunidades a todos de participação política e de representação. Então, o Carlos Von, do Democratas, e o capitão Assunção, assim, mandaram muito mal, né? Carlos Von do DC, né? Democracia Cristã. Democracia Cristã, perdão. Então, assim, é uma vergonha para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é uma vergonha para o Estado do Espírito Santo ter 2 deputados de tornozeleira por atentarem contra a democracia, né? O Carlos Von só até o final do ano, né? Foi um dos que não se reelegeu, né? Teve uma queda de quase 40% na votação dele, ficou de fora, mas o Assunção, como dissemos, né, saltou, se reelegeu. Foi segundo atrás só do Sérgio Meneghel, exatamente. Agora, o vereador Armandinho, né? Já é um absurdo você ter uma pessoa que, quando era funcionário da Câmara de Vitória, foi denunciado e demitido porque fraudava o ponto de trabalho, ganhando dinheiro público sem trabalhar. É um desrespeito ao erário público, é um desrespeito ao cidadão capixaba, ao cidadão de Vitória, que banca isso tudo, né? Então, assim, além disso, ele já tinha, né, dentro de um acordo de apoio político a esse setor bolsonarista, virou, né, numa eleição antecipada, o próximo presidente do ano legislativo, para a próxima legislatura. Então, assim, agora está preso, está em Viana, né? Está em Viana. Aí a minha pergunta fica aos vereadores de Vitória.
Armandinho reúne condições morais para assumir a presidência da casa? Essa é uma pergunta que deve ficar, e é um debate que a imprensa precisa acompanhar, os partidos, né? Enquanto a vereadora Camila está lá ainda até o final desse ano, vai ser diplomada na próxima segunda-feira, a vereadora Carla Cose, né? E os vereadores sérios precisam tomar uma posição séria para mostrar que a política capixaba ela vai se ressignificar, vai caminhar para boa política, porque muitos daqueles que falaram que era nova política, como o Armandinho falou, estão se mostrando verdadeiros picaretas enganadores do povo, né? E aí assim, o pastor, né, Fabiano Oliveira, né, também a gente acha que nem todos os pastores, na verdade, são a minoria de pastores que se usam do espaço de confiança e da boa-fé dos seus fiéis para promover esse tipo de baderna, né? A igreja ela não tem que se envolver nas questões da constitucionalidade brasileira, não tem que se envolver na política. A igreja é um lugar de respeito, é um lugar de fé, é um lugar de quem acredita, é um lugar de boas práticas, né? E um pastor como esse, ele tem que... Não há condições, né? Então, as igrejas também precisam rever quem são as pessoas que estão assumindo a liderança desses espaços, porque elas estão confundindo a cabeça dos fiéis, estão transformando o papel da igreja, que é fazer o acolhimento, né, que é fortalecer os laços de família, de fé, né, de boas mensagens, de amor, estão transformando isso em ódio, estão transformando isso em ataque, né, à democracia e principalmente ao desrespeito da decisão do povo, né, no dia 30. Só um pouquinho se fala dessa questão do ataque das igrejas, né, desse discurso de ódio. O Eric Musso, por exemplo, ele concorreu ao Senado e eu sempre olhava as redes sociais dos candidatos, eu via sempre ele se remeter à igreja, tentando conquistar esse eleitorado, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que o posicionamento dele, como não era assim de tanto ataque como o de Magno Malta, como não era de tanto discurso homofóbico, etc e tal, ele não conseguiu angariar tanto esse público, sabe? Ele até deu uma crescidinha, mas ficou bem longe, ficou com 17%, a Rose ficou com... Eu acho que tem um público muito grande de pessoas religiosas extremistas que querem aquilo que Magno Malta representa, que é para eles o valor que eles consideram cristão, vamos dizer assim. Alguns deles estão lá na prainha, né? Aquela coisa mais homofóbica, machista mesmo, né? Escancaradamente. Mas assim, falando um pouco de Vitória, eu queria trazer duas questões que a Elaine acompanhou bem de perto, né? Que foi a ocupação Chico Prego, em frente à Prefeitura Municipal de Vitória, luta por moradia, 120 dias. Começou em abril, né? E o outro é a questão dos refugiados, o Aral, que é algo um pouco novo, né? A gente fez uma matéria que foi ano passado sobre um grupo que chegou na Serra. Enfim, é uma questão que o Espírito Santo parece que não está preparado para lidar ainda. Acho que nem procura se preparar para lidar. E ainda a complexidade de ser, né, refugiados indígenas, né? Então é ainda mais complexo, tem várias ainda mais aquele discurso de Venezuela, comunista. E o que chamou a atenção desse caso, na verdade, foi o fato deles terem sido mandados pela prefeitura, né? De Teixeira de Freitas, na Bahia, até a rodoviária de Vitória e foram deixados, né? Como se fosse lixo, né? Que por mais que eles talvez possam até ter manifestado, não sei se foi o caso, de que tinham interesse de vir e tal, mas assim, o mínimo que o Estado podia fazer é fazer a ponte com os mecanismos de assistência pela situação de vulnerabilidade, que são famílias grandes, né? Grupos familiares com crianças, né? Enfim, e tem uma complexidade muito grande em relação a isso. Então, como é que ficou isso? Que você comentasse esses dois, e a ocupação Chico Prego também, que é outra questão, né? A luta por moradia, que marcou, né? Foram meses e meses, você passava em frente à prefeitura e tinha uma ocupação com barracas, né? Acho que essas duas questões têm algo muito em comum, que é tentar vencer as pessoas pelo cansaço, sabe? O Zoará, o último grupo, foi embora, acho que semana passada, né? Eles chegaram, o primeiro grupo, 20 e poucos, em agosto, jogados como lixo pela Prefeitura de Teixeira de Freitas, na rodoviária, foram encaminhados para o Centro Pop, ficaram uma noite somente no Centro Pop e depois foram para um abrigo improvisado em São Pedro, no imóvel da Prefeitura.
Só que o imóvel não tinha infraestrutura para isso, né? Então, de agosto a dezembro, eles ficaram no imóvel totalmente sem infraestrutura, né? Teve uma certa abertura de diálogo da gestão com alguns grupos, como a ONU, né? A Acnur, né? Que é a Agência para Refugiados, com a Pastoral do Migrante, né? Entre outros grupos. Mas, assim, até tentaram cogitar a possibilidade de fazer um abrigo para eles numa escola estadual em Santa Clara, aqui perto do centro de Vitória. Mas a comunidade nem foi consultada a respeito disso. Isso gerou um desconforto na comunidade que não foi procurada, que já tinha reivindicações acerca daquele prédio, de que daquele prédio funcionar, voltar a ser uma escola. Então, ao meu ver, foi assim... Quando foi sendo levado a porrada com a barriga mesmo, até para que eles se cansassem. Eles estavam num lugar assim, sem um mínimo de conforto, sem nada. Um primeiro grupo, né, cansado, né, acabou indo embora. Ficaram 20 e poucos ainda. E com as enchentes, a água subiu, o cacique relatou que tinha fezes no chão, porque a água trazia. Então, foi a questão da precarização para chegar a um ponto que não suportasse mais aquela condição. A ocupação na prefeitura é a mesma coisa, né? Foram 4 meses. Exato. Por isso que eu falo que são semelhantes, porque tentar vencer a pessoa, o grupo, as pessoas, pelo cansaço, pelas condições indignas. Imagina 4 meses em frente à prefeitura. E foi muito tempo. A gente sempre passava ali, estava aquelas barracas, né? Depois foi feito um acordo em agosto também. Aluguel social. Aluguel social, só que o aluguel social vai acabar agora, de 6 de janeiro. São famílias que estão desde 2017, sim. Algumas delas na luta por moradia. Ela começou em São Pedro, na Fazendinha. Na Fazendinha, né, em Grande Vitória. Depois elas foram para vários espaços aqui no centro de Vitória. Foi primeiro para Casa Cidadão por um curto tempo, né? Depois vieram a IAPI, e enfim, foi o Santa Cecília. Antes Santa Cecília teve um outro edifício ocupado ainda, e com a reforma de Santa Cecília, que foi entregue, é um fato também desse ano, né? Que foi para famílias da Piedade. Algumas da Piedade, outras, né? Que são merecedoras, sim, mas essas pessoas que estão hoje no aluguel social, que são dessa ocupação, estão esquecidas. Quando elas saíram daqui do centro, elas foram para o Morro do Romão, para a escola... exatamente, Escola Irmã Jacinta. Irmã Jacinta. Onde, na verdade, isso aí entra em outro tema que estava aqui, foi uma das matérias que a gente foi mais lida aqui em fevereiro, que foi sobre a Guarda Municipal. Eu acho que o uso da Romu foi até a escola, né? Eu tive lá na escola, sim, e tal, não nessa ocasião, mas assim... Era uma escola que estava abandonada, uma demanda da comunidade de que ela seja colocada de volta, porque os estudantes estão estudando lá embaixo, né? E, enfim, mas estava ocupada, era usada, né? Tinha alguns usos ali, até ilícitos, assim, então, a princípio eles até foram bem vistos por parte da comunidade. Fechada há muito tempo. Há muito tempo, né? E aí, o que a gestão do Paulino fez foi jogar a população, a comunidade contra a escola. Tipo assim, a escola está fechada porque... Só não, ele falou assim, só não começou a obra ainda porque tem uma ocupação. Então, assim, foi se tensionando a própria comunidade, e ainda teve essas ações da Guarda Municipal de Vitória, e aí, né, Elaine fez uma matéria sobre isso. A Guarda de Cariacica, por exemplo, passou a ser armada esse ano. Ela foi criada esse ano, a Guarda foi de criada, né? E logo um mês de criação, ela se envolveu no fato polêmico que foi a agressão ao Feijó, rapper. Mano Feijó, grande. Mano Feijó. E assim, nesse tema da segurança também tivemos armamento de agentes socioeducacionais, teve essa demanda. E esse uso da Romu, que são as rondas ostensivas municipais, que existem nos 4 municípios da Grande Vitória, nas guardas, tem sido questionado por quê? Porque elas estão cumprindo papéis que não são constitucionais, as guardas municipais, papéis praticamente de polícia militar. E mais, Vitor, assim, além disso, né, é preciso perguntar, Vila Velha, que tem investido, desde o Rodney Miranda, tem investido muito na Guarda Municipal. A Guarda Municipal, de fato, resolveu o problema da violência em Vila Velha? A gente vê uma escalada da violência gigantesca. A chegada dessas armas aí, compradas por... né, clube pelos CACs, né? A facilidade que se chegou, nós estamos vendo, né, armas de grande calibre
aterrorizando as pessoas. E assim, essa política, ela não tem dado certo, tem sido investido muito, tem sido gasto muitos recursos públicos com a construção, com a criação e com equipamentos, né, para essas guardas municipais, desvia a função dela, ela passa a ter um caráter de polícia, mas os fins a qual a guarda municipal ela é criada, ela não apresenta resultados significativos. É muito contraditório você Né? ter uma guarda que tem como missão, né, o policiamento comunitário, ou seja, a proximidade com a população, a relação com a comunidade, justamente, né, com uma outra missão, e também a guarda patrimonial, só isso, não é a apreensão de droga, né, mas se usa supostas denúncias ou ações conjuntas com a polícia militar, enfim. Nesse caso, eles foram acusados de ter coagido essa, né, ter ido lá registrar de noite na ocupação, enfim, uma situação que gerou um constrangimento, uma sensação de ameaça dessas pessoas. Não era a função da guarda essa. O pessoal da ocupação fala que a própria guarda foi lá falando que eles tinham que se retirar dali. Exatamente. Que a própria guarda ajudaria a tirar os pertences. Então, assim, você tem esse uso, né, dessa... Que tem um apelo eleitoral, tem um apelo político. Mas é o que eu digo, né? na prática. Vamos pegar Vitória, Uhum. né, o município de Vitória, que é um pouco da realidade também dos municípios aqui da Grande Vitória, mas pegar esse exemplo específico de Vitória. Tem uma guerra instalada em Vitória, uma guerra que aterroriza a comunidade com incêndio de casas, com granadas, com arma de grosso calibre, né? Tudo aquilo que a gente vê pela TV em países distantes ou em algumas regiões do Rio de Janeiro, a gente está vendo aqui, sendo que o discurso dentro da política de combate à criminalidade, de combate à violência, ele aumentaram os recursos da segurança pública, mas a sensação que se tem nas ruas é de total insegurança. Tem bairros que hoje as pessoas têm medo de ficar na rua, né? De quem tem um comércio não está tendo como manter aberto. Por quê? Porque de repente pode passar um monte de carro tirando para cima e para baixo. E cadê o sistema de inteligência dessas guardas, dessa polícia? Né? Cadê o sistema? Isso, porque essas ações ostensivas e violentas e agressivas com arma de alto calibre é como se anulasse o trabalho comunitário, porque como é que a população vai confiar numa mesma guarda que a oprime com armas de alto calibre para fazer o policiamento comunitário, né? Ou seja, não tem sido, efetivo, de fato, assim, né? Eu posso dar só uma boa notícia aqui. Aproveitar também teve umas coisas interessantes nesse ano, né? Uma coisa que o Século acompanhou já há algum tempo. Foi interessante, né, porque uma pauta inédita a nível nacional foi a criação da política indigenista de Aracruz, uma política municipal específica para a população indígena. Obviamente, as coisas não estão dadas, é uma conquista. Que elegeu um vereador indígena. Foi comandada por Wilson Jaguareté, que é o primeiro vereador eleito indígena em Aracruz, vereador do PT. Né, o mais votado, inclusive, né? Que é uma política nacional dos indígenas, né? Muito bacana. Exato. Já está dentro desse projeto, né? De eleger representação. Exatamente. A aprovação da política indigenista foi uma das pautas que eu mais gostei assim, de fazer, em termos de que eu me emocionei muito. Assim, eu achei muito bacana cobrir a sessão. Você percebia a felicidade dos indígenas, a alegria deles. E, assim, foi essa pauta e a aprovação do piso da enfermagem também. Que foi, para mim, foi fenomenal. Duas lutas importantes. E é isso, só as conquistas vêm das lutas, né? Não vêm dessas boas vontades do político. Aracruz é o único município com aldeias, reconhecido, né? Aldeias, território Tupiniquim e Guarani de Aracruz. E, assim, é um marco, né? Porque pode inspirar outras iniciativas, porque lá sempre foi isso. Tem muito a questão da FUNAI, né? Que tem os recursos nacionais, mas muitas dificuldades na ponta. A FUNAI, o escritório é em Minas Gerais. Exato. Não tem um órgão aqui. A política indigenista cria uma estrutura institucional e cria que permite, inclusive, que se canalize melhor esses recursos, tanto estaduais como federais, né? O estadual é importante também que essa política seja construída a nível estadual, e aí, no caso, Aracruz
é único com indígenas aldeados, mas você também tem outras questões dos indígenas não aldeados, ou em territórios ainda não reconhecidos pela FUNAI, mas que então assim, precisa de reforçar estadualmente, talvez, né, de baixo para cima do município possa pressionar. Os indígenas de Aracruz, eles estão articulando com a deputada Irine Lopes a questão da política estadual. Já está em curso. Eu acho que a Irine foi reeleita e eu acho que com pessoas como Camila Valadão, por exemplo, isso pode ganhar mais força, né? Agora que Camila também está na Assembleia Legislativa. João Coser também, né? Exatamente. E assim, outra notícia boa, embora nunca é tão boa, né, nesse caso, é a repactuação do acordo, né, com os atingidos pela Samarco Vale BHP, né, crime de novembro de 2015, né, que ainda muito presente no noticiário do século, principalmente Fernanda Kozemenko, né, repórter, vem acompanhando já há anos essa causa e todo ano seguem as dificuldades, seguem as acusações, seguem, né, os cortes de benefício, né, nem assim que devo chamar, né, de direitos, né, dos atingidos. E aí tem um avanço esse ano, isso ainda está terminando de ser costurado, mas que diz, olha, o acordo como foi feito não serve, temos que falar em outro patamar. Helder Salomão, como deputado federal, o presidente da Câmara da Comissão de Direitos Humanos. Externa, não mais, agora ele é da comissão externa, né, que acompanha a questão do Rio Doce, atuou também muito fortemente nessa questão. E, assim, abre-se um panorama, né, possível de algumas melhorias aí nesse sentido. E aí eu queria trazer outro tema que eu acho interessante, também muito triste, né, que o caso, tá até, né, temos notícias novas para ele falar do atropelamento e morte da Luísa Lopes, né. Eu cobri nessa, foi para mim também, como eu falei de emoção, para mim foi um dos momentos mais emocionantes mesmo, assim, como jornalista. Muito difícil também entrevistar a mãe, né, da vítima, a Adriane, né, uma mulher com uma força incrível, né, de estar naquele momento, mas estar ali. E logo esse ato foi muito interessante. A Luísa, estudante da UFES, né, final quase de oceanografia, ela é passista da Jucutuquara, atuava em coletivos de dança, de performance, então ela foi atropelada na Avenida Dante Michelini, então esse ato teve a presença dos cicloativistas, e assim, na verdade ganhou uma repercussão nacional pela entrevista, né, dada, né, na verdade foi, acho que até o policial que gravou, até colhendo, né, indícios de que ela poderia estar embriagada, ela está com uma voz bem embargada, isso viraliza. Ela manifesta muita sensibilidade, né? Acabar de acontecer uma morte, e ela preocupa pelo carro, então isso ganha uma repercussão que indigna as pessoas que não conheciam também Luísa, e também toda essa rede que conhecia, que fazem um ato muito, muito emocionante. E aí, aí em agosto, né? Aí novamente a Irine Lopes, né? Acho que muito atenta. Nesse ato está presente várias famílias de vítimas de acidente de trânsito, né? Existe ali um movimento, né? Pessoas que lutam por direito, né? Estamos falando de casos de imprudência, né? Não de acidentes, mas de crimes. E aí ela é aprovada e é sancionada em agosto a Lei Luísa Lopes, né? Que prevê auxílio a familiares das vítimas de acidente de trânsito, né? Que regulamenta, porque no caso de Luísa ficou explícito também isso, assim, tipo, a família foi atingida e não tinha um amparo, né? Uma coisa tão dolorosa, tão repentina. E aí temos também agora, André esteve lá, inclusive, né? Na inauguração do edifício de pós-graduação da UFES novo, que leva o nome de Luísa, depois de uma eleição, né? Pela internet, da própria comunidade acadêmica, que homenageia ela, né? A Luísa era uma pessoa fantástica, muito querida. Também foi muito emocionante participar, tanto receber essa notícia, que foi terrível, mas teve a caminhada, né, da UFES até o local do acidente, logo depois do ocorrido. Tem a instalação da Ghost Bike, da Ghost Bike, né, mais uma em Vitória, infelizmente, né, a gente precisa ter uma política melhor, né, para os ciclistas na cidade, para locomoção. Não é a primeira Ghost Bike também na Avenida Dante Michelini, que é uma avenida de E naquela ocasião eu
também sou ritmista do Bloco Afro Kizomba, né? E a gente foi convidado naquele momento para poder fazer uma última homenagem naquele momento e foi bem emocionante, principalmente assim, ver uma fala que se repete, se reproduziu agora na inauguração, né, do prédio da... Ela era colega minha de UFES, né? Ainda estou lá terminando meus estudos. E ter, né, o nome dela marcado, né, num prédio da universidade, isso é muito importante porque faz manter a memória, a lembrança de não só de uma pessoa querida, mas das demandas que nós temos para enfrentar ainda na nossa cidade. E a fala assim dos familiares dela é muito interessante, que eles falam assim que fizeram o ocorrido com a Luísa, apesar de ter tirado ela da família, mas também entregou uma série, eles conseguiram ver a partir desse momento o tamanho que a Luísa tinha fora de casa, o quanto ela era querida, né, pelas pessoas, o ativismo dela, as mobilizações que ela estava envolvida, a parte cultural do samba e tudo mais. Então, assim, a família tem se sentido muito acolhida pelas novas amizades e pelas várias e várias manifestações de carinhos que ele nem esperava de onde saiu, né? Então isso é muito emocionante quando a família fala disso, a mãe, a madrinha. O que ela falou, a Adriane falou que foi até o título da matéria que eu fiz, foi: se ela não fosse a vítima, a Luísa estaria aqui, lutando por justiça. A Adriane falou comigo hoje, a mãe da Luísa, porque o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? Mas não decretou prisão. Então, fui conversar com ela hoje sobre o assunto. E ela falou justamente isso que o André disse. Assim, ela falou que não gosta de tocar muito no assunto porque revolta muito ela, né? Mas que, por outro lado, ela fica muito feliz diante das homenagens. Ela citou a questão do prédio, né? Que ela ficou muito feliz com essa homenagem, com a questão do ato. E é que ela percebe o quanto a filha dela era querida, era amada, era guerreira. E ela acredita, sim, na justiça. Ela falou que é só o início do processo, né? Mas ela acredita, sim, que a corretora que atropelou e matou a filha dela vai ser punida, vai cumprir pena. E aí, você falou, assim, da questão da frieza, né? Cara, quando eu fui na coletiva da Polícia Civil, a gente viu muito que circulou nas redes, na imprensa, a questão dela preocupada com o carro, mas tiveram falas que, pelo que eu me lembro, não foram tão explícitas, mas que a Polícia Civil colocou lá e que tipo, ela falou: quem se importa? Acho que ela era só uma empregada doméstica, sabe? Está no inquérito? Está no inquérito. Não foi filmado. Te vê o caráter de classe, né? Essas horas. E assim, eu fiquei chocada com aquilo ali, né? Então, foi uma coisa bem impactante, assim. Como a gente está falando isso, né? As lições, né? De classe, desculpa, de classe, de raça. Tudo. Exato. E assim, que isso sirva de alguma coisa, né? Que, tipo, nesse caso da lei é interessante porque talvez desse um passo para que as famílias que sofram com isso, como a família dela está sofrendo, tenham algum tipo de amparo, né? Mas que também o movimento cicloativista, né, tem sido muito forte. Inclusive, assim, eles eram amigos de Luísa, muitos deles, né? Eram colegas. Então foi e assim como Detinha, que também, né, foi vítima do acidente de trânsito, era uma grande cicloativista, a Detinha Som. Então, assim, continua acontecendo e sempre né, essa questão da imprudência no trânsito, né, e da alta velocidade. Então vem se discutindo um outro modelo de cidade, né, menos veloz, talvez até, mas mais que preserve, né, a vida de todas as pessoas, que a gente tenha mais cuidado em relação a isso e crie políticas de fato, né, para melhorar a mobilidade urbana e melhorar a segurança no trânsito. Né? Exatamente. E aí, eu queria também destacar aqui, né, nesse sentido das lutas, né, uma que eu falei, que eu acompanhei também, foi das Mães Eficientes, Somos Nós, né, que é um coletivo que teve acampado no Palácio Anchieta, né, pedindo uma audiência para o governador, aquilo que a gente falou lá no começo, né, elas tiveram lá alguns dias acampadas, tiveram, né,
embates na Serra, com a Prefeitura de Vitória, pela inclusão, né, dos alunos com necessidades especiais, né, diversas, e essa luta pela inclusão é fundamental. A questão dos cuidadores nas escolas, né, que se possa, né, para que se efetive essa educação universal inclusiva, e não, né, como alguns políticos vêm defendendo, e aí defende ainda com orgulho, como se isso fosse um avanço. Faz uma escola para pessoas, né, para essas pessoas, e aí você se livra, entre aspas, desse problema, né, da inclusão. Do Manato, não era? Sim, foi. Deu uma polêmica. Parte. Ele voltou atrás um pouco, né? Depois, acho que ele deu. E as mães deficientes, lembrando que a luta delas é em todos os níveis de ensino, inclusive na universidade. Na universidade. Eu acompanho, assim, essa questão aí desde 2018, mais ou menos, que trabalhei na Câmara de Vitória e a gente via uma demanda muito grande, né, e problemas que os pais e mães estavam enfrentando para manter os seus filhos especiais nas escolas por essa falta de estrutura, né, falta de preparo dos profissionais que estão lá, preparo dos alunos que estão na escola, falta de estrutura para atender, né, de recursos pedagógicos para dar conta de uma nova dinâmica de aprendizagem, né, e também passei por isso na prática, né? Porque eu tenho um colega de sala de aula, Samuel, filho da Lúcia, né, lá nas Ciências Sociais, um salve aí para toda a galera, que a gente acompanha, né? Essa dificuldade que se tem, muitas vezes, na cognição, a dificuldade da fala, da expressão, a dificuldade em acompanhar um professor que ele é mais acelerado. Então, dos colegas, né, interagirem no sentido da ajuda, e do próprio profissional de apoio, né? Então a gente vê que essas pessoas têm uma grande capacidade, né? Têm uma capacidade de formulação, de entendimento, de produção, mas com algum nível de dificuldades, né? E essas dificuldades precisam ser facilitadas pela estrutura, né? Eu li o depoimento da professora, a professora Adélia, das Ciências Sociais, que não vou lembrar exatamente se ela estava contando como ela tem um aluno que precisava de algum tipo de atenção, e que ela fez praticamente a prova para adaptar para essa pessoa, e tipo assim, ela não ganhou nada, ela fez, né, ela não ganhou nada, eu digo não só no sentido financeiro, mas assim, no sentido de que... Reconhecimento. Não, da estrutura. Ela teve que fazer, assim, no horário extra, e ela falou, né, com orgulho e tal, mas assim, que a estrutura não estava preparada, ela teve que fazer por conta própria, como um indivíduo. Exato. E a gente teve até o caso, né, acho que ela nem acompanhou, do professor Douglas Ferrari, professor da UFES, né, que acabou não conseguindo inscrever projeto por causa de pesquisa em andamento, que ele não pôde, né, prosseguir, porque todos os trâmites, né, para que dê continuidade. Mas ele tem deficiência visual e não consegue ler edital, né? Então, com essa dificuldade, a pesquisa dele foi interrompida, né? E os alunos, né, bolsistas, né, prejudicados também, né? E aí, esperando que se reabra, né, agora com o fim do governo Bolsonaro, início do governo Lula, um novo ciclo, né, de avanços na educação também, que a gente precisa... Realmente, eu acho que é um tema que tem que estar muito atento. E essa luta aqui no Estado, né, com esse coletivo, e espero que pelo Brasil, né, para que a gente possa, de fato, né, fazer essa segunda etapa da inclusão, né, porque as cotas e as políticas, né, do governo Lula, até com o ProUni, embora seja polêmica e tal, mas assim, houve um salto e agora a gente precisa dar talvez outro salto, né? E assim, eu acho, desculpa interromper, eu acho que também precisa ter as políticas de inclusão, as ações afirmativas, uma mudança na mentalidade também da academia, dos professores, da docência mesmo, tá? Eu acho que, minha opinião pessoal, acho que tem muita teoria e pouca prática em alguns espaços. Se fala muito em inclusão, se fala muito em acessibilidade, mas na hora de colocar na prática e reivindicar isso da instituição e de compreender a situação do outro, a coisa já é diferente, entendeu? Assim, esse é um tema delicado, de fato, porque até ontem
a política era de segregação, né? Era de separar esses alunos e jogar numa PAI para se ocupar, para fazer uma brincadeira e tal, que essa PAI faz um trabalho maravilhoso, né? Tem que elogiar um tipo de trabalho, mas falando de inclusão na educação, isso é recente, né? Até esse momento a gente tem no imaginário da população de que essas pessoas não são capazes, né, de estar nesses espaços. Então, tanto a mentalidade da sociedade que reflete nas estruturas políticas e nas políticas, ou seja, não basta só hoje ter as políticas de inclusão. É preciso uma ampla campanha de conscientização, né? É preciso reciclar os professores, é preciso dar estrutura, é preciso investir para atingir justamente isso que você falou, Elane, que é o imaginário popular, né? É a concepção de que aquela pessoa ela demanda atenções especiais e a estrutura precisa corresponder, porque muitas das vezes aquele profissional que defende uma política inclusiva, ele não encontra resposta, né? E aí ele fica ali entre um pai ou uma mãe que não compreende que aquele aluno diz que ele está atrapalhando a aula, né? Diz que ele está atrapalhando o aprendizado do filho, diz que o professor está tendo que retardar a matéria para dar atenção a um aluno só, tendo que ela tem que dar aula para todo mundo. Então tem uma série de tensões que muitas das vezes a história é na mão do profissional, é de quem está lá, né, na ponta, porque assim, os gestores muitas vezes não recebem esses pais, essas mães. Sim, né? tem uma série de tensões, eu compreendo perfeitamente. Mas eu acho que ainda na academia existe uma grande soberba, sim. Não vou dizer que é uma totalidade, mas vou dizer que existe um grande número de pessoas, sim, de casos, por exemplo, de mães, e até falando para a acessibilidade, para além da questão das pessoas com deficiência, mães que têm filhos, né, e que precisam sair 10 minutos antes do final da aula para poder pegar o ônibus, chegar a tempo na creche do filho. E que não são liberadas, amamentar, enfim. Mas é porque é um problema estrutural, né? Então afeta tudo. Agora, só para trazer alguns pontinhos para não deixar para Fernanda, coisa minha que eu não puxar minha orelha, já que ela não pôde estar aqui, questão de meio ambiente, alguns destaques. Enchentes em janeiro, início do ano, muito graves em novembro, em vários municípios do Espírito Santo. Tivemos um incêndio de grandes proporções no Parque Paulo César Vinha, né? Reserva de Restinga, aconteceu no mês de setembro. Tivemos também um vazamento... Engraçado que na questão Engraçado não, trágico. Que na situação da queima da reserva, passou um bom tempo para a cidade descobrir que fumaça era aquela, né? Pois é. Passou uns 2, 3 dias aí até dizerem que não é o Parque Paulo Vinha. E tem desconfiança que se isso foi causa natural ou provocado, né? Pois é, inclusive o parque da homenagem ao Paulo Vinha, que foi assassinado, né? Um ativista, militante, por defender, né? Denunciar, na verdade, os crimes de tráfico ali de areia, né? Enfim. Mas o que chama atenção também, eu acho que isso no governo Lula tem uma sinalização, inclusive os acordos com a Marina, de que se possa avançar, de fato, num debate sobre as mudanças climáticas e na mitigação, porque a tendência é que esses fenômenos se acirrem, tanto, né, de mais chuva, de mais calor, de mais frio, e quem é mais penalizado é justamente a população em maior situação de vulnerabilidade. Então, assim, é gravíssimo, é para ontem, e o Estado vem também engateando ainda, muito lentamente, nesse tipo de política. Fica naquelas formalidades ali, e sem fazer um processo realmente amplo, popular, participativo. E o caso do vazamento da Imetame, em Areal, Foz do Rio Doce, Linhares, 6 mil litros de óleo, que traz uma situação muito preocupante, que é esses pequenos poços, que eram chamados ociosos, não sei se é exatamente esse nome, mas pequenos poços que a Petrobras, ou, enfim, vão sendo revendidos. São sobras de poços para empresas menores, a Imetame é uma empresa capixaba, inclusive, né, de Aracruz. Então, assim, você vai... empresas com menos tecnologia, com menos capacidade, menos conhecimento, que vão explorar esses pequenos poços, assim. Então, é uma questão a ficar bem atento também, né? Porque foi um crime, novamente, com respostas lentas,
Enfim, Você notou que a empresa não tinha preparo algum para lidar com o ocorrido, né? Você teve uma ação mais, a comunidade teve um papel muito mais relevante, né, no socorro ali, aquele desastre, um desastre crime também, né? E a empresa completamente sem nenhuma condição de dar uma resposta eficiente. Na época eu estava trabalhando, fazendo pesquisa em regência, então acompanhei um pouco aquilo ali. E realmente, assim, o impacto ele é gigantesco, porque é uma área de alagado, né? Uma área que tem córregos, que tem acesso ao Rio Preto, ao Rio Doce, exatamente. e que tem agricultura ali, tem famílias que dependem, né, de pequenas lavouras e que ficam... Já são atingidos do crime da Samarco, Vale. Exatamente. O litoral sendo destruído cada vez mais, né? O litoral é isso, né? O macro projeto é portos, indústrias e... Agora sim, o Vitor, uma questão que você colocou das enchentes, essa questão dos desastres, tem um termo que foi debatido, inclusive o Douglas Belchior levou esse debate e outros segmentos do movimento negro, que é o racismo ambiental. Né? A gente vê que sobre quem rebate esses acontecimentos aí, né? As enchentes atingem quem? Né? Quem são as pessoas que ficam desalojadas com as enchentes? Quem são as pessoas que perdem eletrodoméstico, cama, tudo que juntou a duras penas o ano todo, né? Teve que comprar tudo depois de janeiro desse ano e agora em novembro perdeu de novo, né? A gente vê um nível de avanço nessa política em Vila Velha, né? Esse dia teve uma reunião na FETAS e assim, as pessoas falando, quem é pro sul, falando, o único lugar que dá para passar é Vila Velha, porque fechou lá em Viana, né? Saída de Cariacica, e assim, Vila Velha sempre foi o lugar que mais apresentou problema. Então, assim, é possível, né, intervenções em obras estruturantes para conter essas enchentes, né? Então, mitigar nesse sentido, mas é preciso investir em mais políticas urbanas, né? Tirar as pessoas da área de risco, dar moradia digna, dar condições para que as pessoas possam... porque muitas vezes, né, quem assiste TV e fala assim, mas todo ano a água bate no teto. Por que a pessoa não muda dali? Ela não tem para onde ir. Exatamente. Né? Ela Ou não então, tem para onde ir. Por que você morar nesse lugar? Não é? mas... As pessoas fazem esse tipo de questionamento. Né? Então precisa de políticas públicas, assim, não só as obras estruturantes, intervir na infraestrutura e urbanização, mas ter política social para identificar essas regiões mais atingidas e tentar fazer um processo de fortalecimento, de empoderamento, de transferência de renda para que essas pessoas possam ter condições de não perder tudo de novo na próxima chuva. E agora já vem janeiro aí, vai chover mais. Né? Você trouxe essa reflexão de quem são essas pessoas mais atingidas pelas enchentes. Aí você me fez lembrar uma entrevista que fiz essa semana com a Evani, presidente do Sindilimpo. Porque são uma categoria, né, que é composta principalmente por profissionais terceirizados. Então, em várias prefeituras, as empresas não estão pagando esses funcionários. E também no UCAM e na SEDU. E aí uma observação que a presidente do Sindilimp fez foi o seguinte: essas pessoas são as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Aí você vê que são trabalhadores da limpeza, né, etc., que estão em funções consideradas mais precarizadas, trabalhadores terceirizados, né? Exatamente. Então acho que vai muito ao encontro dessa reflexão que você traz. Você falou de Vila Velha e chuva, só tá mais um adendo aqui na questão ambiental, que aí esse ano a gente tem um avanço interessante e é uma luta bem antiga ali da Lagoa Encantada, né? Que é uma região justamente, né, inundada de lagoa, então ela ajuda a absorver um pouco das chuvas. Então foi aprovado a criação, né, de um parque ali, uma luta antiga dos moradores do entorno principalmente. Porém, também está transitando, foi aprovado o plano de mobilidade em Vila Velha, que tem impactos direto na região. Então, assim... ali foi uma área aberta, né? Uma área que você tinha ali o Vale Encantado e para trás deles era tudo mata, toda essa região de Então, alagado. tudo isso que era... tudo, e então, absorvia você essa teve a água. época, né, da retirada de areia, né? Foi um dos primeiros impactos ambientais que teve ali, foi a retirada de areia para
construção civil, muito dela para venda, né, dessa areia ilegal, extraída ilegalmente. Depois você abre ali a leste-oeste, né, o contorno, para dar acesso, né, tirar da Lindenberg, tirar das BRs, os caminhões que entram para o porto de Capoaba. Então, eles cortam ali com uma nova rodovia e abre, você já vê a expansão. De um lado, loteamento, e do outro lado, uma área toda destinada a parque logístico de contêineres. Você pede a absorção, né? Então, você vê assim, ali é uma área que fica próximo à praia, né? Por não estar no cinturão ali da Rodossol, ela tem um valor mais baixo, né? Então, ali está uma área estruturada, né? Com vias ali em boas condições, e tem chamado a atenção para a construção civil. Então, ali a disputa ali hoje já é uma disputa que envolve a especulação imobiliária, que é ocupar aquilo ali e acabar com toda essa região, né? Pois é, essa questão da absorção da água mesmo, das zonas naturais, né? Virou tudo concreto, tudo cimento, e você vai ter que criar uma mega estrutura para absorver. E aí, gente, já para terminar, eu acho que... Eu queria falar uma coisa boa também. O que vocês queriam falar? O que vocês têm mais aí para falar, para a gente concluir? Eu acho que teve uma coisa que orgulhou os capixabas, que foi a ação dos meninos da periferia de São Mateus, né? Que foram junto com Gaviões da Fiel, torcida do Atlético, que teve que, né, no trânsito aí para os Jogos dos Estádios, desbloquearam as barreiras bolsonaristas. Sim. E aqui virou manchete nacional. Logo, né, no início, né, dos bloqueios, né, a gente viralizou. Viu essa mobilização, e algo que chamou muito a atenção é o quê? Que a região norte do Espírito Santo foi a região que mais votou em Lula. Ele ganha em vários municípios do extremo norte do estado. E o perfil, né, de quem foi lá impedir um bloqueio, né? Eles falavam, aqui é favela, o orgulho de dizer, aqui é favela, vamos tirar, e tiraram, né? Então, assim, acho que os bloqueios, né, golpistas, né, essas ações totalmente antidemocráticas, ela teve enfrentamento popular, né? A sociedade teve que se organizar e agiu com mais força e mais celeridade que a Polícia Federal. E aí é o questionamento: se a Gaviões da Fiel consegue desobstruir uma via, se a torcida do Atlético Mineiro consegue desobstruir uma via, se a comunidade da periferia de São Mateus consegue desobstruir uma via, por que demorou tanto, né, para começar a desmobilizar os bloqueios em todo o país? A Polícia Federal foi morosa. Então, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, comandada tinha aplicação de multa, né, R$1.000 por cada hora, 100 mil por hora, né, para o proprietário do caminhão que tivesse com ele parado lá. Mesmo com todas essas decisões, né, que o ministro Alexandre de Moraes corretamente e com muita responsabilidade, eu acho, tanto no processo eleitoral quanto na condução da diplomação e da transição, você vê um órgão de Estado, né, completamente aparelhado pela política e, assim, eles não tinham nem informações, né? Então foram, assim, logo nos primeiros dias foram mais de 300 pontos no país, mais de 1.000 pessoas mobilizadas, né? Até hoje tem gente lá pegando chuva na prainha, estão indo lá? Na prainha. Acho que estão rezando. Mantiveram um acampamento lá com outras características, né? Mas, assim, foi um movimento grande. No Espírito Santo foram 10 pontos parados. Foi um movimento grande, um movimento com força. Uma mobilização na prainha muito forte, né, também. No Brasil todo, né? Teve uma radicalização, né, ao longo desse processo também, uma radicalização muito grande, violência, né, nos pontos de parada. E o dia da diplomação agora, que foi o grande fenômeno aí que a gente viu, mais uma vez, um ataque à Polícia Federal. Né? Então você teve, né, já teve tiro e granada contra a Polícia Federal, no caso do Roberto Jefferson, que a gente não pode esquecer, a prisão do Roberto Jefferson, né? Acho que é um elemento importante. O ataque contra a Polícia Federal, o ataque com a Polícia Federal no norte do país, no Pará, que a polícia teve que sair correndo lá esqueci o nome do município agora,
Pois é, E gravíssimo. durante as eleições, É. desculpa interromper, a gente não pode esquecer das barreiras no Nordeste, né? Tentando impedir o Nordeste Pois de é, votar. exato. Pela própria Polícia Rodoviária Federal. Agora você falou ali de orgulho dos capixabas aquela hora, eu achei que você ia falar do Richarlison. Eu também pensei. Que é ano de Copa do Mundo, destaque aí, né? Richarlison, além de ter sido destaque dentro de campo na seleção, ele acaba simbolizando, né? Ele lá de Nova Venécia, né? O pombo voou, meu O irmão. Pombo, ele cresceu assim, né? Ele ganhou, alguns não conheciam ele, outros conheciam, mas assim, ele ganhou a simpatia praticamente de todo o Brasil, né? Fez gols, jogou muito bem e principalmente essa pessoa, né? A qualidade humana dele, né? Que ressaltou quase como uma antítese do Neymar, né? Bolsonarista, né? Declarado, embora o Richarlison não declare exatamente, né? Política partidária e tal, né? Mas a postura dele foi muito diferenciada, né? Quando deu apoio na pandemia, fortaleceu, né? Defendeu a ciência e fortaleceu, inclusive, né? Financeiramente, ajudou na compra de Financiou a de viagem dos gás. estudantes do IFES, que estavam sem dinheiro. Daqui, pra tá poder- apoiando o clube na cidade dele, né? O Real Noroeste, onde ele começou. E também ele se emocionou, né, com a torcida. Ele representou muito esse sentimento. Então, também uma figura muito destacada aí. Deu muito orgulho, acho que para todos os capixabas ver Ah, com certeza, ele um golaço. brilhando, de né? Em voleio, campo e fora de campo, Um né? golaço de voleio. Acho que o Pombo, ele representa muito, assim, a média. Ele representa a simplicidade, né? Eu acho que ele se destaca por sua simplicidade. Você não vê ele ostentando, você não vê ele fazendo nada para chamar atenção. Ele chama atenção por sua simplicidade, ele chama atenção pelo seu comportamento social, né, envolvido com causas sociais, ambientais, né, tem um olhar muito crítico e sensível, né, a realidade do seu país e principalmente a realidade do seu estado e do seu município, que ele não deixa de olhar, né? Um jogador excepcional, vai crescer muito ainda, né? A gente vai ver ainda, se tudo der certo na próxima Copa, o Richarlison aí sendo um dos líderes, né? Ele já foi um grande líder dessa seleção, né? Há pouco apagado e preterido pelos holofotes aí da imprensa e da mídia por conta do Neymar, que de fato é um peso, né, dentro de campo, chama atenção, uma pessoa que, né, tem suas qualidades aí como jogador de futebol, mas o Richarlison, eu acho que ele foi um destaque importante, não só para o Espírito Santo, para o Brasil, e para um padrão, né, a gente viu aquela questão lá, que foi uma polêmica, né, os jogadores comendo carne com ouro, né, e você vê o Richarlison com uma outra postura, né, não sei se ele estava lá no dia desse jantar, não vi pelas fotos, mas... Eu também não. Tem 25 anos, né? Próxima Copa ele vai estar aí com 29, talvez esteja até no auge. Só uma ressalva, ele jogou no Real Noroeste, né? Na categoria de base, mas ele é o embaixador do Nova Venécia Futebol Clube, que é o novo clube da própria cidade dele. Então é isso, algo mais? Já estamos concluindo aí algum destaque? Acho que é isso. 2022 foi um ano bem turbulento, né? Com esses vários acontecimentos aí que mexeu com a vida dos capixabas, do brasileiro, e agora 2023, né? Um ano aí melhor para todos e todas, que a política volte a ser política, né? Que ela saia aí dessa histeria terraplanista e volte, né, a conduzir a vida do brasileiro e o país para um lugar que todos nós mereçam, com mais qualidade de vida, igualdade social e oportunidade para todos. Um ótimo 2023 aí a todos e todas. 2023, assim, eu tô esperançosa com 2023 e que seja também mais um passo para daqui a 2 anos a gente também reverter esse cenário bolsonarista nas urnas, nos municípios, né? Mudando isso nas prefeituras, nas câmaras. É, inclusive um passo importante para depois, né? E que a gente possa, de fato, ter força contra o bolsonarismo, porque o Bolsonaro saiu da presidência, mas o bolsonarismo está aí. Tá aí, Ele precisa na rua, nas enfrentar, tá urnas. impregnado, tá escancarado. E aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque tem poucos dias para encerrar o ano, mas muita coisa pode acontecer. Pois é, Né? pode acontecer ainda. Então tá, obrigado André Carvalho, Elaine Dalgobo. Essa foi a retrospectiva do século, produção e locução
né, minha, Vitor Taveira, com a companhia aqui dos colegas, apoio do Cauã Elmer. Voltamos aí na próxima semana, nas próximas semanas, né, também aí, pode acompanhar novas entrevistas, a entrevista do século volta. E também lembrando que para saber mais informações diárias, notícias, análises, é só entrar lá, séculodiario.com.br, tudo sobre o Espírito Santo aí nessa perspectiva, né, que a gente abordou aqui, né, de defesa dos direitos humanos, né, de avanços sociais. É isso aí, até logo.